Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Bom dia, família Gotas de Esperança. Mais uma quarta-feira aqui que estamos reunidos, com a graça de Deus, né? Em torno da mensagem do Cristo, de Emmanuel, e aqui com essas companhias adoráveis, e também na companhia de todos os nossos amigos do chat, mas vamos começar por aqui, começando aqui pelas damas. Então vamos lá, Wanda, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os nossos amigos que já estão sintonizados conosco.
Que bom estarmos juntos. Isso mesmo, Wanda, muito bom mesmo. Nelson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Gotas. Bom dia, Marcos. Bom dia, Wanda. Bom dia a todos que estão aí no Brasil, 8 da manhã. Aqui em Portugal, já passou do meio-dia. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui de volta e poder estar compartilhando com vocês, estudando um pouco, todos juntos. Muito obrigado. Muito bom mesmo, Nelson. Seja bem-vindo, Nelson, que fala lá da Ilha da Madeira, em Portugal, não é isso, Nelson? Você já um dia bem adiantado aí. Mas vamos lá, né? Vamos receber aqui também todos que já chegaram. Bom dia aqui da Sandra, ela diz bom dia, boa tarde, boa noite, família Gotas de Esperança. Que tenhamos um dia de amor e luz. Seja bem-vinda, Sandra. Aqui também a Delza Maria. Bom dia, família Gotas de Esperança. Nossa querida Érica Dias, com seu bom dia, bem efusivo. Hoje desejo a cada um de vocês um dia de esperança, a todos nós, não é, Érica? Isso mesmo. Tia Sonilda também por aqui, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Ela que fala de Niterói, no Rio de Janeiro. Também a Maria Azevedo, trazendo seu bom dia. Sou Luna. Oi, Luna. Estávamos com saudades aí de você. Seja bem-vinda. Quanto tempo não assisto Gotas ao vivo. Hoje consegui entrar. Sempre bom estar aqui. Isso mesmo, Luna. Seja muito bem-vinda também. Estávamos aí saudosos de você. Aqui Maristela Amaral também, trazendo seu bom dia. Seja bem-vinda, Maristela. Aqui também a Ângela Fonseca, bom dia, boa tarde, boa noite, Gotas de Esperança, isso mesmo, gotas que hoje, né, em Portugal, meio-dia, não é isso, Nelson? E lá no Japão, já finalzinho, já começo da noite, já noite, né, 8 horas da noite, sejam todos bem-vindos. Aqui a Érica mandando um recado, Vandinha, princesa entre os princesos, aí, Wanda. Sempre bom. Aqui, nosso grande amigo Carlos Faria também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, Carlinhos. Ele diz assim que tenhamos um dia de bênçãos. É isso aí, amigo. Seja muito bem-vindo também. Aqui é Socorro Ximenes, trazendo seu bom dia. Enfim, conforme o pessoal vai se manifestando, a gente vai trazendo aqui os bons dias, os comentários, né? Vamos então ao nosso texto de hoje, que mais uma vez, né, Emmanuel nos brinda aí com um texto belíssimo para nossa reflexão. Passando aí para você então, Wanda, leitura e prece. Vamos lá. Livro da Esperança, Emmanuel, a lição 87. Ante a mediunidade. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na luz, na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes. Nos postes da via pública, a benefício de todos. No recinto doméstico, em uso particular. Nos sinais de trânsito, prevenindo desastres. Nos educandários, garantindo a instrução. Nas enfermarias, em socorro aos doentes. Nas lanternas humildes, que ajudam o viajor
à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo o núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxelante que salva um barco posto a matroca não é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é irmã do fogo vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Emmanuel. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus pela oportunidade de termos ao nosso alcance o programa Gotas de Esperança, que estuda, que esclarece, que consola, que conforta os nossos corações, que faz com que encontremos pelo caminho pessoas tão generosas que se dispõem a estar conosco, nos trazendo as suas reflexões. Que o nosso companheiro Nelson, neste momento, esteja sob o amparo divino e que consiga transmitir para nós o que ele preparou para esta manhã. Que essas bênçãos se estendam aos nossos lares e a cada um de nós, trazendo para nós alento às nossas dores mais íntimas. Que essas bênçãos se estendam sobre a humanidade inteira, aonde há dor, aonde há sofrimento, aonde os nossos irmãos mais carecem da presença de Cristo para enfrentar as suas lutas diárias, e aonde o bem floresce. Que todos nós sejamos contemplados pelo amor do Pai maior. Que estejamos sempre na companhia de Jesus, buscando sermos cada dia melhores um pouco. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gratidão aí, Wanda. Vamos então passar a palavra aqui. Vou precisar hoje me ausentar, mas deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão e a minha vibração para que tudo corra bem. Bom dia, gente. Bom dia, Wanda. Vai com Deus. Até a próxima. Ok. Então, Nelson, passando a palavra aí a você, a sala é toda sua. Fique à vontade. Vamos lá, Marcos. Obrigado, Wanda, já se despedindo, já foi embora. Mais uma vez, bom dia para quem está no Brasil, 8h15, para quem está aqui em Portugal, meia-noite e 15, para quem está no Japão, 8h15 da noite, boa noite. Para quem vai assistir depois também, é bom que fica gravado e muita gente consegue assistir o conteúdo depois. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, voltando ao programa Gotas de Esperança, sempre para a gente trazer reflexões, pensar e repensar em temas importantes. No caso aqui, nesse livro, o livro Esperança, de Emmanuel, esse capítulo que nos cabe hoje refletir sobre ele, que é o capítulo Ante a Mediunidade. Ante a mediunidade, vou repetir, ante a mediunidade quer dizer o quê? Quer dizer, como é que faz? Já que temos, o que fazemos com a nossa mediunidade?
Emmanuel aqui nos convida exatamente para uma tomada de atenção, para que o que a gente está fazendo. Emmanuel, Kardec, o esclarecimento exatamente sobre os aspectos mediúnicos, essa relação entre mundo corpóreo e mundo espiritual, e essa interseção através de espíritos encarnados, nós, e desencarnados, e como é que essa relação se estabelece. Será que existe regra ou não? É bagunça ou dá para organizar? Será que somos joguetes? Somos controlados ou podemos controlar? Tudo isso é importantíssimo, exatamente através do conhecimento, esse conhecimento que é luz. Reparem que Emmanuel fala muito sobre luz, sobre lâmpada, sobre candeia, sobre lustre, em diversos momentos. E a mediunidade, através da doutrina espírita, é uma coisa só. É a luz que ilumina através do conhecimento. Conhecimento esse que liberta de muita dor, de muito sofrimento, de muito mal entendimento com essa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quantos de nós chegamos à doutrina espírita exatamente em processos de dor, de desconhecimento, de perturbação, de questões obsessivas, de manifestações mediúnicas desreguladas? E porque não encontramos, às vezes, por aí, não querendo julgar, mas aquela velha vala superficial que é coisa de Deus ou é coisa de diabo. E tem muito mais detalhes, muito mais meandros, quando a gente mergulha, estuda e compreende mais a fundo. Como sempre falamos, e a oração no início, a canção oração no início dizia sobre fé raciocinada, é o conhecimento através do raciocínio que nos leva a estabelecer e a fazer uma distinção melhor exatamente dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque sem esse conhecimento nós somos muitas vezes joguetes. Estamos à deriva. E a faculdade mediúnica existe. Agora, se a gente não souber lidar com ela, não saber administrar esse barco, falando de barco à deriva, né? Se a gente não souber dar direção e estabelecer metas e rumos, disciplina, perseverança, tudo isso é importantíssimo e a gente sabe. Mas o primeiro é o conhecimento teórico, que muitos de nós não temos e não fazemos a menor ideia. Para não dizer, pessoal, a grande minoria da minoria da minoria da minoria do mundo é 0,00001%. Sabe quem é? Nós espíritas. Não que não tenha o entendimento, atenção, do mundo espiritual e dessa correlação em outras doutrinas e outras religiões. Mas dessa forma, com essa configuração, nos pormenores, no passo a passo, que a doutrina espírita nos entrega, essa luz do conhecimento, eu, pelo menos na minha ignorância, não conheço nada que se aproxime. E é esse conhecimento exatamente que nos liberta. Para a gente entender que sim, somos todos médiuns, ok, mas e daí? E daí que somos médiuns? O que a gente está fazendo com isso? Como é que nós aproveitamos ou deixamos passar essa oportunidade? Que muitas vezes, para não dizer a maioria, a gente quer se livrar, né? Fala, poxa, que chatice essa coisa de mediunidade, só me traz problema na vida. Emmanuel, lá no livro Consolador, traz uma frase muito importante que eu repito bastante e vou repetir para vocês aqui. Tem uma pergunta que fazem para Emmanuel e ele responde muito diretamente. Qual é a primeira necessidade do médium? Vou repetir a pergunta. Qual é a primeira necessidade do médium? Até beber uma água que eu engasguei. Essa primeira necessidade até deu uma engasgada aqui. Espera aí, só um minutinho. Primeira necessidade é evangelizar a si mesmo. Vou repetir. Evangelizar a si mesmo. E olha o detalhe. Necessidade. Qual é a necessidade? O que a gente precisa. Então, qual é a primeira necessidade do médium? Evangelizar-se. Evangelizar-se é mediunidade com Jesus. Mediunidade nesse entendimento mais profundo que vai ligar, sim, os aspectos mediúnicos, esse intercâmbio espiritual com o mundo
extracorpóreo, mas com direcionamento, com objetividade, com foco, com meta, com um exemplo único, o Mestre Jesus. Trabalhando a mediunidade como uma forma de amar, como a exemplificação do amor na prática, no dia a dia. Claro que dá para se perder por aí. E é aqui que é importante a gente entender, como o Emmanuel nos diz um trechinho agora desse texto, que ele diz que toda mediunidade é importante. Toda mediunidade é importante. Mas que importância é essa? Será que a gente dá importância ou não? Será que a gente enxerga dessa forma? Ou como eu disse ainda há pouco, mas que chatice esse negócio essa sensibilidade que eu tenho que atrapalha a minha vida, que eu estou querendo aqui viver e fazer a minha correria, o meu dia a dia, mas às vezes, sabe, com as minhas percepções, é mais complicado num lugar do que outro, queria tanto que não tivesse esse problema. Será que é azar? Vamos parar para pensar aqui, pessoal. Se encarnamos e temos uma sensibilidade mais apurada, será que é azar ou será que é sorte? Porque numa encarnação, mais uma, ou nessa, a gente já encarnou com uma sensibilidade ou vem desenvolvendo através dos anos essa sensibilidade? Por que será? É azar, é sorte, passa desapercebido? Será que a gente dá o real valor, a real importância para o processo mediúnico ou não? Mais uma vez, o que a gente tem aqui, e vou repetir, tá? Porque dentro do meio espírita a gente tem diversas interpretações. Eu vou dar um exemplo clássico que incomoda muita gente, tá? E provavelmente o pessoal vai me escutar e não vai gostar muito. É assim, a pessoa chega no centro espírita, às vezes em processo mediúnico aflorado ou em perturbação. Aí uma das primeiras frases que ela escuta é assim, aí você tem que trabalhar isso aqui, já entra, tranca as portas, você tem que ficar aqui dentro, no centro espírita, e trabalhar e resolver isso. Calma, pessoal, olha só. De novo, cada um tem uma interpretação, vou dar só do Nelson, tá? Não querendo ser melhor nem pior. Primeira coisa, luz, conhecimento, o entendimento para se blindar dessa perturbação que transformou, trouxe a pessoa lá de fora para dentro do centro espírita. A chegada da doutrina espírita, para muitos, e eu levanto meu dedo aqui, é através de processos, efeitos mediúnicos de uma mediunidade regulada. Quem diz aqui por experiência própria, o próprio Nelson. Cheguei na doutrina espírita exatamente por isso, ok? Agora, a chegada do primeiro momento. Dali a gente vai ter a instrução, que a doutrina espírita vai trazer com esse arcabouço de conhecimento. Não é só o livro dos médiuns, claro que a base está ali, mas a gente tem vários outros livros que vão aprofundar, que vão mitigar, não, vão esmiuçar nos pormenores, na profundidade, toda essa correlação, nos ensinando, aí sim, nos ensinando, num primeiro momento, a nos blindarmos, a não sofrermos mais, a não ter mais as dores, as manifestações que nos perturbam imensamente, para muitos que chegam. E depois desse momento, aí sim, quer trabalhar? Seja bem-vindo, meu irmão. Aproveita a oportunidade. É esse entendimento, essa leitura aqui da importância da mediunidade. Agora, tendo que respeitar, acredito eu, pessoal, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Por quê? Porque ser médium não quer dizer que você queira trabalhar. É bom se você quiser. Entenda, o que eu posso fazer para você é te explicar o porquê que é uma oportunidade. Ligando todos os pontos. Agora, cabe a cada um, com seu livre-arbítrio, fazer o que quiser. Como a grande maioria vai no centro espírita porque está sofrendo um processo obsessivo através de uma mediunidade mais aflorada, resolvi, me livrei, foi o livramento, fui lá no centro espírita, fiz lá um negócio de desobsessão lá, nunca mais voltei, não quero nem mais saber disso. Como se fosse um passe de mágica e resolvesse assim, né? Tipo, fechou o canal, saiu aquele obsessor, aí tá, minha vida vai ser em paz novamente, e vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Desconsiderei, passei ao lado a história da mediunidade, ou não. Aí cabe a cada um. Cabe a cada um se relacionar com a sua mediunidade e, claro,
O entendimento, mais uma vez, a gente vai entender aqui, através da doutrina espírita, dos preceitos morais do Cristo, como se relacionar com a faculdade mediúnica. Emmanuel já começa retirando nesse capítulo, o seguinte trecho: dai de graça o que de graça recebeis. Por que isso? Porque é uma grande confusão desde a época do Cristo, muito antes, esse intercâmbio entre o plano físico e espiritual e o aproveitamento pessoal, o ganho pessoal, seja financeiro, poder, seja status, seja enaltecendo o ego, seja favores pessoais, enfim, que a gente se perde com muita facilidade, principalmente quando põe dinheiro no meio. Quando põe dinheiro no meio. E aí, muito fácil da gente se perder. Quantos e quantos e quantos exemplos a gente tem, mesmo na doutrina espírita, infelizmente, que a gente acaba se perdendo. Por quê? Por causa da nossa fragilidade ainda no aspecto material, pela ganância, ou que seja, vou dar um exemplo aqui que acontece de vez em quando, tá? A gente escuta uma dessa. Mais uma vez, vou dar a opinião do Nelson, ninguém precisa concordar. É assim: Nelson, eu quero muito, muito, muito ajudar, mas sabe o que é? Eu preciso pagar os meus boletos, que é por isso que eu cobro. Olha só, pessoal. Se boleto é premissa de ajuda, não ajuda não, tá? Trabalha com o teu conhecimento, mas não com o plano espiritual. Como disse aí, Emmanuel, olha, procure em qualquer parte, menos na mediunidade, o ganho de dinheiro. Trecho do Evangelho. Atenção a isso. Atenção a esse proveito próprio, muitas vezes, dessa faculdade que pode ser exercida ao nosso benefício como alavanca ou como derrocada, como caída no buraco. Mais uma vez, fazemos o que a gente queira fazer. O livre-arbítrio está aí. Agora, o entendimento das nossas escolhas e fatalmente ou naturalmente a consequência delas é importante. É importantíssimo. Para quê? Para tomada de decisão. Não que a gente vá escolher o melhor caminho. Até porque o melhor é muito subjetivo. O melhor para o Nelson é um caminho, para outra pessoa é outro. Está cada um no seu quadrado, cada um na sua caminhada. Mais uma vez, o que a gente vai tentar aqui é entender mediunidade com Jesus. Até porque é o maior médium de todo sempre. E Jesus tirava algum proveito, algum benefício próprio, mais uma vez, algum ganho? Será que ele pediu uma taxazinha ali, um peixinho, um pãozinho para molhar ali, um vinhozinho para molhar a boca? Porque, poxa, né? Estou aqui caminhando tanto tempo, né? O sol está forte. O exemplo é o Mestre Jesus, em todos os sentidos, em todas as esferas que a gente vai analisar, inclusive no aspecto mediúnico, é Jesus, o mestre, o guia, o exemplo. E o exemplo é para ser seguido. Exemplo, pessoal, é o seguinte: copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V. Simples assim. Então, quando houver qualquer conflito pessoal, qualquer questionamento, qualquer dúvida, é certo ou errado, que cada um vai estabelecer o que é certo ou errado para si, e vai caminhar no seu processo individual, se questiona: o que Jesus faria? Será que Jesus cobra, tira algum proveito pessoal nessa história ou não? Como Emmanuel nos disse também, retirando um trechinho desse texto, o que importa é o serviço, o que importa é a intenção, o que importa é o que leva o coração. A mediunidade no auxílio, mediunidade como luz. Entender a mediunidade como oportunidade, mediunidade como essa luz para iluminar o teu caminho e o caminho do próximo. É um ganho duplo, é um ganha-ganha. Quem é que ganha com a mediunidade? Trabalhando nesse sentido, para iluminar a vida, o coração, tirar as pessoas do sofrimento através do conhecimento. Mediunidade não é milagre não, tá, pessoal? Conhecimento, principalmente os aspectos espirituais. Para quê? Para iluminar a vida do próximo, para ser utilizado como uma ferramenta de auxílio,
e naturalmente nos ajudando. E por que isso, Nelson? Porque a gente está aprendendo a amar dessa forma. O trabalho mediúnico devotado exige muito. Não é só chegar, sentar na cadeira lá na reunião mediúnica. Para quem trabalha sabe o que eu estou falando. O comprometimento psíquico, alimentar, escolhas da vida, tem que abdicar de algumas questões, estudos sistemáticos, toda uma preparação para um trabalho mediúnico num centro espírita, por exemplo, numa mesa mediúnica, mas não só, vai muito mais além a forma que a gente se relaciona com a nossa mediunidade, e principalmente por quê? Porque como médiuns somos uma antena, e uma antena mais, digamos, sensível, para aqueles que têm uma mediunidade mais latente. E uma vez essa sensibilidade, atenção que eu vou falar agora aqui, a gente se conecta, mas não necessariamente a gente vai se conectar sempre com o alto e com a espiritualidade de luz. Porque ter a faculdade sensível, captamos o todo. E o todo nem sempre é só espírito de luz. Aí que começa o grande desafio da disciplina. O desafio de entender o que a gente consome, o desafio de olhar para si, o autoconhecimento, e perceber a nossa esfera, o nosso pensamento. Que a gente não para prestar atenção, né? Coloca uma cadeira assim e assiste o teu pensamento. Sai um pouquinho de você, só para fazer um exercício. Fala, o que o Nelson está pensando agora? O que eu, fulana, estou pensando? E aí avalia, dá uma avaliada só. O quilate do teu pensamento é mais positivo, é mais negativo? Daí a gente vai percebendo que tipo de espiritualidade vai se conectando conosco e exercendo influência. É através da educação, do estudo e de controlar aquilo que muitas vezes está completamente descontrolado. Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, nos influenciam, ou melhor, o quanto nos influenciam os espíritos? Resposta, muito mais do que imaginam. Muito mais do que imaginam. E aqui que está a grande questão. É perceber esse tipo de influência, de que forma é exercida, de que maneira, às vezes, a gente está em processos mediúnicos uma encarnação inteira, mas nem se dá conta. Acha que é coisa minha, da minha cabeça? Sabe aquela história? A maioria por desconhecimento, que tem o sofrimento. Há outros também que é por preguiça mesmo, tá? Que é mediunidade mal trabalhada, desregulada, sabe que é médio, sabe que é sensível, tem processos difíceis, dolorosos, mas tem que estudar, não, não. Eu vi um vídeo ali, ó. Eu vi um vídeo lá do Nelson falando de meia horinha lá, tá bom já. Isso aí já me resolveu, já tenho conhecimento. Conhecimento só não resolve. Conhecimento, primeiro ponto, depois vem a prática, vem o exercício, vem o controle. Mais uma vez, para não ser controlado. Vou dar um exemplo clássico. Olha só, vocês já escutaram um exemplo desse aí. É assim, Nelson, mas eu sinto aproximação, eu percebo. Muito bem. Perceber é uma coisa, da passagem é outra. Se conectar é outra. Estabelecer o contato e permitir exercer influência ou se utilizar da tua ferramenta física, o teu corpo, é uma outra história. Mais uma vez, tem dia e tem hora, e tem local adequado. Porque senão vira bagunça. Para ilustrar, vamos fazer uma ilustração aqui que eu gosto de fazer, que é assim. Imagina a porta da tua casa. Imagina a porta da tua casa. Tem lá uma porta, não tem? E tem uma tranca, né? Uma chavezinha que a gente vira, bota uma trancazinha. Imagina que você não tem porta. Essa tua casa não tem porta nenhuma. E você vive na tua casa. E aí você vai na cozinha, depois vai tomar banho, vai pro quarto, tal, e tá vivendo a tua vida. E de repente você chega na sala e tem alguém sentado lá na tua sala, na tua cadeira, dentro da tua casa, lá no teu sofá. E você olha, opa, quem é esse aqui?
Eu não sei, a porta está aberta. Pode ser alguém, um vizinho, gente boa, uma pessoa querida, que chegou e entrou. Ótimo. Mas também pode ser um malfeitor, pode ser um bandido. Que como não tem porta, a porta está aberta, está ali. Chegou, está entrando. Então essa ilustração aqui é meio simbólica, alegórica, mas é exatamente assim que acontece com o processo mediúnico. Se a gente não tem controle, se não tem controle, está descontrolado. Se a gente não tem controle, a porta está aberta, nem tem porta, e nem tem chave, a gente nem sabe que existe porta, que existe tranca, que existe chave. Importantíssimo. Essa é a base que a gente vai ter aqui com a doutrina espírita para entender que, olha, gente, tem porta, tem chave. A gente coloca a chavezinha e vira, e aí tranca. E aí quem quiser chegar vai bater a campainha, vou olhar no olho mágico e falar, opa, é o fulano, seja bem-vindo. Agora sim a visita, tal planejada, a hora, dia marcado. Pode entrar, esse é o momento. Você agora, não, meu irmão. Desculpa. Aqui não é bagunça. Não dá para abrir a porta para todo mundo o tempo inteiro. Não é chegar chegando. Aqui não é a casa da mãe Joana. Então é importante a gente entender isso, porque pode parecer muito básico, muito simples, mas não é. Mas não é tão simples assim. Mais uma vez, sofremos muito por ignorância, por não saber como lidar, por não saber que existe porta, que existe chave, que existe tranca. O clássico. Ah, Nelson, que eu tenho umas vozes na minha cabeça, uns pensamentos que eu não sei se é meu ou não. Vamos lá, vamos fazer uma regrazinha básica aqui, só para a gente entender o que é meu, o que não é meu, só para tentar diferenciar. Vamos primeiro analisar. Que tipo de pensamento é esse? Se pergunta, é positivo, é negativo? Claro que, atenção, não somos flor que se cheire, então a gente vai achar que só o pensamento negativo é do plano espiritual. A gente também pensa muita coisa negativa, a produção nossa, tá? Não vamos acreditar tudo para a espiritualidade. Mas primeiro se questiona, esse pensamento ajuda ou afunda? Se pergunta. Começa com A, ajuda ou afunda? Daí a gente vai perceber que tipo de sintonia a gente está vibrando e, naturalmente, que tipo de espiritualidade vem se conectando conosco. Muito bem. Perceba, isso me traz bem ou mal-estar? Esse tipo de pensamento, esse tipo de vozes que eu estou ouvindo. Preste atenção na sensação, o sentimento, que está agora naquele momento. Aí, na dúvida, Nelson, não sei ainda, é tão confuso, estou na dúvida. Evangelho. Evangelho, oração, oração e evangelho. Faz oração, faz evangelho. Aí, logo quando acabar, você para e preste atenção de novo. Será que o pensamento foi embora ou ele continua? Mas não é uma hora depois, não, tá? É na hora. Nesse momento que, através do evangelho e da oração, a gente estabeleceu uma sintonia elevada, uma luz, um holofote, digamos assim, nessa troca com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz, que é quando nós abrimos o evangelho e de verdade nos concentramos e oramos, a gente naturalmente vai dissipar qualquer tipo de vibração ou influência negativa que esteja exercendo influência sobre nós. Então, se tem alguma voz, algum pensamento ali, que eu não sei se é meu ou não, assim, ó, não vai estar mais, naquele momento. Quer dizer que de meia hora, uma hora depois, volte a sistemática, com produção nossa. Atenção à história de produção nossa. Porque a gente adora se fazer de vítima e tudo é culpa do obsessor. A sempre a liga, o canal, é nosso. Tenha atenção a isso. Aquela velha história. Elefante não cai em armadilha de crocodilo, e vice-versa. Então entenda que como a espiritualidade exerce influência sobre nós é através da liga que nós damos, do canal que nós permitimos. Como é que nós estabelecemos essa ligação? Ou não. Então vamos tomar cuidado e entender aqui como é que é essa relação, número 1. Número 2, vamos tomar cuidado também para não entrar naquela que acontece muito, isso no meio espírita tem demais, é o seguinte, tudo é espiritual. Aí bota aquela lente, é os extremos, né? Ou nada é espiritual, ou então tudo vira espiritual também. Não, porque eu li no Evangelho que nos influenciam mais do que imaginam. Aí
acontece a seguinte sistemática. Eu acordei hoje, saí de casa, tropecei ali na calçada. Isso com certeza é um obsessor que está me prejudicando e queria me derrubar no chão e quer o meu mal. Calma, pessoal, calma, tá? Aí tudo na vida acontece que eu, peguei um trânsito, pronto. Não, isso, a espiritualidade malfazeja, são obsessores, é uma falange que está contra mim, eu percebo isso, e está me influenciando negativamente porque quer me descontrolar. Calma, pessoal, calma. Claro que exerce influência a espiritualidade, claro, o tempo inteiro. O intercâmbio está aí, sempre teve. A diferença é a gente ter aqui o conhecimento para perceber melhor e fazer melhores escolhas e melhores conexões, sempre utilizando a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, porque sempre depende de nós. Independente da influência ser positiva ou negativa. Vamos lá, positiva. Por mais que o teu mentor queira te influenciar positivamente, cabe a ti, cabe a você fazer a tua escolha. E não falta amor, não falta boas inspirações, bom direcionamento para nos auxiliar. Nosso mentor, exatamente isso, o espírito de luz que nos ama e que está encarregado para nos auxiliar. Agora, a gente faz ou não? Escolha nossa. No outro lado, mas os espíritos obsessores estão me influenciando negativamente. Mais uma vez, pode influenciar bastante, desde que você permita. Mas igual, a produção, se você faz, realiza ou não, é contigo. É importante, eu gosto de referenciar isso, porque senão, mais uma vez, a gente cai muito nessa história da eu não tenho controle. Não, porque eu fui influenciado, porque a culpa é do obsessor. A gente adora jogar a culpa no obsessor, no pai, na mãe, na família, na minha infância, no governo, em qualquer coisa. E não assumir as responsabilidades. Mais uma vez. O que a doutrina espírita vai nos trazer é conhecimento para entender os aspectos mediúnicos todos possíveis e imagináveis. Mergulha no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, que você vai ver como aquilo foi desdobrado e mastigado e repassado, e bateu no liquidificador, e coou e fez de novo, para a gente entender todos os senões. E principalmente, mais uma vez, não é só entender a troca mediúnica, como nos relacionamos, mas de qual é a melhor maneira para nos relacionarmos através do direcionamento do Mestre Jesus, que vai ser o pêndulo, o guia, o farol, mais uma vez, na história de iluminar, o farol que pode nos guiar para exercermos a nossa mediunidade, aproveitando ela, enxergando ela como uma oportunidade no aprendizado do amor. Uma coisa é certa, eu posso garantir para você que me escuta, se você é mais sensível, desenvolveu a tua sensibilidade e está vendo, escutando isso aqui, chegou a doutrina espírita, atenção, meu irmão. Sabe a história? Nada é por acaso. Com certeza isso, muito menos. Então, olhe um pouco para você, se entenda um pouco e perceba, por que será? Faça esse questionamento. Por que será que eu sou médium? Mas por quê? Será que tem um propósito? Foi coincidência? Foi sorte? Foi azar? Tem ou não tem um propósito? E se questiona e faça as suas escolhas. É isso, pessoal. Acho que deu para puxar aqui um pouco de raciocínio. A ideia é só, mais uma vez, trazer percepções para a gente raciocinar e buscar encontrar o nosso caminho. Temos aqui a doutrina espírita para nos auxiliar. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, Nelson. Isso que você nos trouxe, né? E Emmanuel também, e todas as referências que você também foi enxertando, né, durante a sua fala, a gente vai vendo que a mediunidade, ela é um recurso, né? É um instrumento que por si só é neutro,
mas como Emmanuel vai dizer, né, o que importa é o serviço, né? Então é o que nós vamos, é o bom uso que faremos disso, né? E quantos detalhes, né? E você falou bem no sentido do cuidado, né? Que é importante se ter, né? No trato da mediunidade, né? Porque ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é um processo. E a doutrina espírita vem nos trazer o esclarecimento da melhor forma, né, de nós nos apropriarmos desse recurso para o nosso bem, mas também para o bem de todos, né? Fazer com que isso possa ser uma ferramenta útil realmente, né? E que possa fazer todo o bem possível, né? Uma coisa que eu achei interessante que você colocou também é que o médium ele não vai estar o tempo todo na melhor sintonia, né? E a gente oscila muito ainda, né? Somos ainda espíritos em evolução, e estamos também rodeados, né, de influências, tanto de encarnados como de desencarnados. Então, acho que o grande desafio do médium é esse, né, Nelson? É como manter, né, a boa sintonia, claro, em caráter permanente, talvez seja um pouco forte demais, mas é a meta, né? A meta é essa, é que o médium esteja vigilante, né? Porque assim como ele vai estar durante momentos em boas companhias espirituais, a depender da sua conduta também, dos seus pensamentos, né? É aí que ele vai estabelecer, mas vai ter momentos que ele vai estar, né, também sofrendo o assédio, vamos chamar assim, né? De espíritos necessitados, e você falou de Jesus, Jesus também, né? Teve em contato com tantos, né, obsidiados, perturbados, então, assim, enfermos, né? Assim, claro, Jesus recebia um influxo direto de Deus, né? Por isso que Kardec vai colocar o médium de Deus, né? Então, mas realmente a grande referência, né? E essa questão mesmo de estabelecer, acho que o exemplo que você deu das portas, né, é fantástico, né? Porque quem que mora numa casa totalmente, né? E é isso, né? A nossa transportando aí para nossa casa mental, a nossa casa espiritual, né? É isso, né? Ou seja, nós precisamos estar atentos, daí o vigiar e orar, né? Para que a gente possa minimamente nos conduzirmos, né? Dentro desse roteiro. Aqui a própria Rosalva está trazendo, né? Rosalva Viana, ela diz assim: a mediunidade ostensiva, quem já tem é uma conquista, e muitos têm e não aceitam, têm medo. E aí, Nelson, quando a pessoa tem a mediunidade, né? E ela sente esse receio, né? Ela não se sente segura, né? Que de melhor ela pode fazer se vendo numa situação dessa? Eu acredito, Rosalba, muito bom esse comentário. A história do medo, vamos focar no medo aqui. O que acontece? O medo é natural, com tudo que a gente desconhece. O medo é instinto de defesa, de proteção. Então, vamos fazer a alegoria de novo, é mais fácil a gente entender nas alegorias, né? Imagina um quarto escuro que a gente abre a porta e é um breu, aquele que você não enxerga um palmo à sua frente. E daí você não sabe se tem ali um buraco, se tem um cara armado, se tem um jacaré que pode te morder, e por receio você, opa, não vou entrar aí não. Que eu vou entrar num lugar escuro desse, que eu não faço a menor ideia? É claro, é natural essa apreensão, esse evitar de dar um passo à frente. O que a gente precisa para entrar nesse quarto? Esse quarto vamos chamar de mediunidade, ele perdeu o medo. É ligar a luz. Ligar a luz do conhecimento,
que vai, ou seja, uma lanterna ou uma lâmpada, que aí sim a gente vai ver o que tem no quarto e vai olhar, peraí, aqui dá para caminhar pela direita, pela esquerda, eu vou por aqui, eu vou por ali. O processo do medo acontece exatamente por essa falta de conhecimento de que história é essa de mediunidade. E atrelado a isso, vem ali todo aquele registro infantil da história do filme de terror hollywoodiano, do exorcista, junto com o demônio que anda no teto, e aquela coisa toda alegórica que instiga e provoca mais medo ainda nesse universo coletivo da espiritualidade em si, que sempre foi retratada e é retratada até hoje dessa forma. Normalmente, se a gente pegar aí, preste atenção nisso, pessoal, é interessante. Pega qualquer filme, produção hollywoodiana, ou produção mundial, vamos colocar assim, tirando produções espíritas, tá? Ou poucas, ou raríssimas. Quando fala de espiritualidade, já tem aquela musiquinha no fundo, tan, 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 o coração já começa a bater forte, ofegante, você já vai ficando apreensivo, não vai tomar um susto, vai vir alguém, vai te dar um susto, aquela coisa. É o demônio, é o terror, é o capeta, é o boizebu, é a manifestação mediúnica, aí tem um crucifixo, é o padre, é água benta que queima, aquela coisa toda que vai provocando, suscitando o medo daquele que desconhece. Mais uma vez, a ignorância que nos traz o medo. Então, a partir do momento com o conhecimento, com a racionalidade, onde a gente traz para a mesa e percebe que não, é tudo muito natural. Não tem quarto escuro. A gente liga a luz e está vendo o que tem no quarto. Muitas vezes o que está vendo no quarto não é bonito, atenção, mas você já sabe o que tem e aprende a lidar e fala assim, não, agora eu vou por aqui, agora eu vou por ali. Esse é o primeiro momento para isentar do medo, ou para nos tirar desse processo amedrontado de lidar com a mediunidade, que essa é uma das questões que afastam muitas pessoas. E segundo, como a nossa amiga comentou, é de aproveitar a oportunidade ou não. Aí é um enxergar pessoal, aí é um olhar que muitas vezes as pessoas veem como um problema, para falar, poxa, mas que azar que eu tenho, quero resolver, vou ver se eu vou lá no centro e me resolve isso, ver se me bloqueia, fecha aqui, para eu não ter mais o contato espiritual, não entendendo ou percebendo que nada é por acaso, e que sim, se você já nasceu, tem uma mediunidade mais ostensiva ou desenvolvida, isso sem dúvida nenhuma tem a ver com o teu processo evolutivo, não por acaso, essa tua encarnação, você está tendo essa ferramenta para a tua evolução, para o teu crescimento. É fundamental, né? E também acho que dá para linkar com aquele ponto que você falou, Nelson, da importância do médium não parar no fenômeno, né? Assim, é como você está dizendo, né? Buscar o esclarecimento, mas buscar, sobretudo, quando a gente fala mediunidade com Jesus, é isso, é a buscar o próprio burilamento, né? A sua transformação moral, né? Como se costuma dizer, que é tão importante, né? Porque quando a criatura, né? Quando nós nos colocamos nesse caminho, assim, as questões vão ficando mais claras, né? E o caminho fica mais seguro, né? Porque quando a gente se dissocia disso, é onde o médium começa, acho que você citou também, começa a se perder, né? Começa a entrar por caminhos assim diversos e aí realmente até vamos chamar assim perigosos, né? No sentido da insegurança mesmo, né? Porque como vai falar aqui, né? De nunca se utilizar da mediunidade como uma profissão, como uma forma de ganho, né? Você só dispor daquilo realmente do tempo que você pode. Então você tem a sua fonte né, a sua forma de viver, de se manter, né? Mas não por meio desse recurso, né? Esse recurso, ele, como diz lá no Evangelho, né, a mediunidade é coisa santa, né? E deve ser praticada santamente, né? Ou seja, exclusivamente no propósito do bem, né? E sem nenhum outro interesse, né, por trás, né? Então, como é importante que ela seja
assim, direcionada, né, dentro desse roteiro que é o Evangelho, né? Então, ou seja, aquilo deve ser assim, o ponto principal, né, do médium, né? Essa mediunidade associada, né, aos ensinamentos de Jesus e a essa boa sintonia, porque de outra forma vai ser o risco é muito grande, né? Assim, a, você estava falando, né, assim, da possibilidade assim, de derrapagens mesmo, né? De você estar num caminho assim bem instável, né? Então, assim, a gente precisa ter consciência disso, né? E também, isso pelo lado do médium, né? Mas também cabe, nós sabemos que todos somos médiuns, né? Mas a gente está falando aqui daquele que realmente tem essa faculdade ostensiva, né? Mas também cabe um papel aos outros, né? Porque é muito comum quando surge um médium, né? Ele acaba, como você falou, ele é uma antena, né? Ele acaba sendo um centro aglutinador, tanto para encarnados como para desencarnados, né? Então, muitos vão encontrar ali uma oportunidade para. Agora eu vou resolver os meus problemas. Vou consultar aquele médium, como se fosse um oráculo, né? E ele vai resolver todos os meus problemas, né? Como se fosse assim tão simples, né? A gente vai numa prateleira e pega a nossa solução lá. E então é isso. Olha como quanta responsabilidade, né? Então mediunidade é de extrema responsabilidade, né? Então não há assim. E quando você conduz essa faculdade com Jesus, aí o medo, né, começa a se desfazer, né? Porque aí você está seguro, né? Mas claro, tudo isso tem que ser trabalhado, né, Nelson? E assim, a importância de uma orientação segura também, né? Infelizmente, você citou isso também na sua fala, muitas pessoas chegam na casa espírita com a mediunidade aflorada e são muito mal encaminhadas, né? Claro, tem muitos centros que atendem adequadamente também, né? A gente está falando mais no sentido de que se tome esse cuidado realmente, né? Eu conheci uma pessoa que ela chegou numa casa espírita. Na verdade, eu conheci o marido dela e era a esposa dele, né? A gente se conhecia do trabalho. E eles frequentavam uma casa espírita e ela tinha a mediunidade aflorada, mas nunca tinha, assim, buscado, né? E aí, quando ela buscou a casa espírita, na casa espírita já colocaram ela de imediato na mesa mediúnica, né? Na reunião mediúnica, e foi desastroso, né? A tal ponto dela ter se sentido tão assim acuada, porque disseram para ela que ela tinha, que isso, que aquilo, que aquele outro, e ela ficou em desespero. E aí ela simplesmente deixa o espiritismo por conta disso. Ela fica tão traumatizada que ela decide que aquilo não era o melhor caminho, ela deixa de ser espírita. E isso traz uma série de consequências, né? Porque eles tinham filhos, os filhos iam na evangelização, deixaram de ir porque ela deixou de, entende? Olha as consequências aonde pode chegar uma orientação inadequada, né? Que pode se receber, né? Então, é muito importante, de muita responsabilidade, né? Essa questão da Já ouvi, mediunidade, né? já ouvi histórias muito parecidas com essa, Marcos. Dessa história de que espana. A pessoa chega e é logo bombardeada no momento que ela está sensível, que ela está Frágil, né? frágil e precisa de um acolhimento, de um entendimento, e muitas vezes é colocada exigência, uma paulada na cabeça, e assim, e muita dureza, e espana.
muitas vezes hispana. Eu já tenho 3 histórias muito parecidas com a sua, de pessoas que eu conheci diretamente, e que me contaram, me relataram histórias assim, muito próximas a essa. E que, pronto, no caso não deixou a doutrina espírita, mas piorou o cenário, provocou mais medo ainda, mais insegurança, até pelo próprio conhecimento. Porque a pessoa, quando chega ali, muitas vezes em dor e por um completo desconhecimento, por não entender nada. Então, entender isso e ter essa sensibilidade, essa percepção, nessa acolhida, principalmente para quem chega, eu acho que é um grande desafio e tem que ter uma atenção redobrada, porque se chegou até ali, não foi por acaso, penso eu, e necessita desse acolhimento, desse direcionamento, e claro, aos poucos, gradualmente, como o Marcos falou, e repito, não é de um dia para o outro, não é meia hora de vídeo, isso tem estudo, tem conhecimento, tem o se aprofundar, e naturalmente a gente vai iluminando, e perdendo medo, e trazendo essa segurança, e sabendo gerir de uma forma mais saudável. É bem isso mesmo. Bom, nosso tempo chegou aqui, Nelson. Passou tão rápido que já chegou. E tem alguns comentários aqui. A Helena Bragato, minha mãe, né? Minha querida mãezinha. Bom dia, aí, mãe. Ela diz assim: mediunidade inata e doutrina espírita é educadora também da mediunidade. Educar os sentimentos é primordial para o bom exercício mediúnico, sem dúvida, né? Uma coisa ligada à outra. A Rosalva aqui agradecendo, Nelson, que você esclareceu uma dúvida que ela tinha: como saber se o que estou pensando se é meu ou do espírito? A frequência dos meus pensamentos diz com quem, né, estou, com quem estão junto comigo. Obrigada. Então é isso. Foi uma hora aí muito bem aproveitada, né? Que possamos levar essas nossas reflexões conosco e lembrar que, assim, como diz Emmanuel, né, que mediunidade, o fenômeno é suplemento, ele vai dizer, importa o serviço, né? Então, que nós busquemos utilizar todos os talentos que nós tivermos à nossa disposição da melhor forma, e a mediunidade, sem dúvida, né, é um desses importantes suplementos, e mais que nós estejamos, né, atentos à melhor aplicação, né, a melhor forma de colocar tudo isso em boas obras, né? Nelson, foi muito bom. Vamos então, vou passar aí para você fazer suas considerações finais e depois pedir que você faça a nossa prece, pode ser? Com certeza. Antes de mais, eu quero convidar a Rosalva e qualquer pessoa que gostou, esteve aqui até agora, está assistindo depois sobre esse tema e quer se aprofundar mais. Já falei bastante sobre mediunidade, costumo falar. Inclusive, quando o Marcos estava falando aqui, tem 2 palestras que eu já dei e estão gravadas, e eu lembrei que o nome. Uma é Mediunidade com Jesus e a outra é Mediunidade sem Glamour. Então, são palestras que a gente vai desenvolvendo certos aspectos da mediunidade. Claro que tem muito para estudar. Somos convidados o tempo inteiro a nos estudar a nossa mediunidade e trazer toda a parte teórica, conceitual e aplicação da mesma em nosso bem-estar. É o que eu sempre digo. Mas eu convido, quem quiser assistir essas palestras, vai lá no meu canal, mídias sociais todas, é o nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares. Mas no meu YouTube tem bastante conteúdo lá, vai na playlist, tem lá as palestras, e vocês vão encontrar algumas palestras que a gente fala sobre mediunidade, de todos os tipos e elaborar, é um tema que a gente acaba sempre falando, no programa que eu apresento também, tem bastante coisa lá, então convido a todos. E quero agradecer aqui mais uma vez, obrigado pela oportunidade de voltar a falar, a estudar, porque isso tudo, pessoal, a gente está estudando e aprendendo juntos, tá? O Marco aprendeu comigo, eu aprendi aqui com o Marco, a gente aprendeu com o Emmanuel, estamos aprendendo todos uns com os outros, e quem está aí conosco também, tá? Todo mundo colaborando. Só não tem mais troca aqui porque vocês estão nos assistindo, mas de alguma forma a gente está interagindo e estamos todos no mesmo aprendizado. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. E para fechar, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, fechando os olhos comigo, e agradecemos assim a Deus Pai, inicialmente,
por estarmos aqui encarnados, vivenciando tudo que necessitamos vivenciar para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada individual. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, de braços abertos, nos mostrando como é que faz, nos dando o exemplo, nos guiando na nossa caminhada individual, nesse aprendizado do amor que ele nos ensina, a ser feliz através do amar. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos envolvem, nesses momentos que buscamos aqui essa conexão mais elevada com os trabalhadores espirituais da TV IDEAC, do programa Gotas de Esperança. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa nessa manhã e tarde do dia de hoje. Agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado, e dessa forma dizemos muito obrigado, encarecidamente. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão aí, Nelson, que possamos tê-lo aqui novamente em breve, né? E um ótimo dia aí para nós e para todos, né, que estiveram aqui conosco, aqueles que virão depois, enfim, que possamos permanecer em boa sintonia ao longo do dia, da semana, e buscarmos realmente fazer com que a doutrina espírita, né, que nada mais é do que a revivescência do Evangelho do Cristo, possa cada vez mais fazer, né, eco dentro de todos nós. Um grande abraço, até uma próxima. Fiquem todos em paz. Até mais. Tchau, Nelson. Tchau, tchau, Marco. Tchau, pessoal. Obrigado.